O Excel também tem funções que nos ajudam a fazer esses testes estatísticos envolvendo duas populações de maneira mais confortável. Para ativá-los, é necessário você vir aqui, Arquivo, Opções e buscar aqui Suplementos. Nós vamos precisar dessas ferramentas de análise, que normalmente estão disponíveis no momento da instalação do Excel. Nós vamos aqui, Suplementos do Excel, ir e selecionar aqui Ferramentas de Análise. Ao clicar em OK, quando nós entrarmos na aba Dados, nós vamos ver que vai aparecer aqui uma nova opção, Análise de Dados. Clicando nela, nós teremos acesso a um novo conjunto de funções pré-programadas para vários tipos de testes de hipóteses. O primeiro exemplo envolve o chamado teste Z, que é a comparação entre a média de duas populações quando ambos desvios padrões são conhecidos. Nós então entramos naquela aba e escolhemos aqui teste Z, duas amostras para médias. E aí nós selecionamos os dados. Aqui está o campo que descreve o conjunto de dados da primeira amostra, o campo do conjunto de dados da segunda amostra. Nós vamos então estabelecer aquele valor delta, que nesse exemplo aqui é igual a 0. Nós especificamos aqui a variância da primeira população, que deve ser conhecida, a variância da segunda população, que também é conhecida. Aqui nós então especificamos o nível de significância desejado e selecionamos a célula onde o resultado será mostrado. Se o nosso conjunto de dados tem rótulos, como aqui, sem e com, a gente vai clicar também nessa opção aqui, rótulos, para que o Excel saiba que o primeiro conjunto de dados são rótulos. Ao clicar em OK, vai aparecer no campo que nós selecionamos esse tipo de relatório, onde a gente está enxergando aqui os valores médios para a primeira e segunda amostra, as variâncias que são conhecidas, os tamanhos de cada uma das amostras, o valor do delta, ele calcula o valor Z e calcula também o valor P unicaudal, calcula o Z crítico unicaudal, ele também calcula o P para o teste bicaudal e o Z crítico para o teste bicaudal ou bilateral. Então, se você sabe o que fazer com esses números, você pode decidir se a hipótese nula é ou não rejeitada. Um outro teste é o teste T. Aqui tem a opção teste T para duas amostras, presumindo variâncias equivalentes. Igualmente, você seleciona o conjunto de dados, estabelece aqui o valor do alfa e define aonde você quer que os resultados sejam plotados. Ao clicar em OK, ele vai então colocar um relatório com os resultados, onde ele vai mostrar também para cada conjunto média, variância, o número de observações. Nesse caso, a gente especificou que as variâncias são equivalentes. Ele calculou uma variância equivalente de todo o conjunto de 20 dados, chegou aqui nesse número. O valor do delta aqui é 0, grau de liberdade já está calculado, e ele calculou a estatística T. Aqui também especificou o valor P para um teste unilateral, o valor crítico do T, com o qual a gente tem que comparar o valor calculado do T, para decidir se a hipótese nula será ou não rejeitada. Também ele apresenta os resultados para o ensaio bicaudal ou bilateral. O valor do P, muito baixinho aqui nesse exemplo, e o valor crítico. Então a gente está vendo nesse caso que o valor T calculado é muito maior do que o valor crítico. Então a gente vai rejeitar a hipótese nula com muita folga, o que aliás é confirmado pelo valor extremamente baixo do P. Nós podemos também ter testes envolvendo duas amostras presumindo variâncias diferentes. O caminho é muito parecido e o relatório final ele vai calcular, então, da mesma maneira, a estatística T, os valores críticos, os valores de P para unicaudal e para bicaudal. E também tem um teste para dados pareados, onde a gente vai colocar, então, da mesma forma, vai especificar os campos onde estão esses dados, e vai especificar o valor do delta, que nesse caso aqui é 0. Ao clicar em OK, ele vai apresentar também aqui um relatório. No relatório, ele vai mostrar
além da média e da variância para cada uma das amostras, vai também calcular o coeficiente de correlação entre esse conjunto de dados pareados. Aqui nós temos uma correlação muito alta, próximo de 1, indicando que tem mesmo que ser usado um teste pareado. Aqui o valor do delta e a estatística T calculada. Aqui o valor crítico para um teste unicaudal, aqui para um teste bicaudal, os valores de P para unicaudal e P para bicaudal. Aqui nesse exemplo, se nós usássemos 0,05, que é o nosso propósito, nós iríamos rejeitar a hipótese nula unicaudal e aceitar a alternativa, e na bicaudal nós não rejeitaríamos. E, finalmente, o teste F para duas variâncias também pode ser feito no Excel, onde nós vamos testar, nesse caso aqui, a hipótese nula, que as variâncias são iguais, e depois a alternativa unicaudal. Esse teste F dá o resultado para unicaudal. Nós vamos selecionar teste F, duas amostras para variâncias. Vamos selecionar o campo de dados, o nível de significância desejado e o campo onde o resultado vai aparecer. E aqui está o relatório de avaliação desse teste. Temos acesso aqui às médias, às variâncias, o número de observações em cada caso, o número de grau de liberdade e o valor F resultante da razão entre as estimativas dessas duas variâncias. E aqui nós temos o valor crítico do F, que é um número maior do que o F obtido, portanto a gente não supera o valor crítico, não dá para rejeitar a hipótese nula. E aqui está o valor P, resultante de um teste unicaudal, onde a gente chega a 0,09, que é maior do que 0,05. Portanto, a gente não rejeita a hipótese nula. Se quiséssemos usar um teste bicaudal, nós teríamos que multiplicar esse número por 2. Vocês compararem com o exemplo do Google Planilhas, vão ver que os números coincidem quando a gente multiplica por 2.